Nós estamos estudando a carta de Tiago, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. O tema da nossa série é Fé em ação e pé no chão. Em outras palavras, o justo vive pela fé, mas precisa viver prudentemente. Ele precisa ser responsável em suas atitudes. Não pode cruzar o braço e dizer, deixa a vida me levar. Não, ele tem que saber buscar de Deus sabedorias para como viver diante de um mundo que tem exigido tanto de nós, né? Compromisso, responsabilidade e convicção, né, da nossa fé. Hoje nós vamos ler os versos de número 13 até o versículo de número 18. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 18. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Pode fechar os seus olhos por um instante. Eterno Deus, nós desejamos que o Senhor fale conosco. A Tua palavra foi lida, nós cremos nela e, de fato, o Senhor fala conosco através dela. Mas também pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la como ela é propositada para que nós a compreendamos. Nós pedimos que ilumine a nossa mente, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. E nós lhe pedimos, meu Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, dando-lhes mente aberta, olhos perceptíveis e um coração, ó Deus, fértil para receber a semente da Tua palavra. Permita que nós não sejamos apenas ouvintes, como a própria carta de Tiago nos exorta, mas que sejamos praticantes desta palavra. Seja conosco e fale conosco. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos sobre o teste da fé, por meio das provações. Hoje nós vamos falar sobre o teste da fidelidade, por meio das tentações. Tentação é algo real. Nós vimos de maneira introdutória desta carta que por meio das provações o Senhor nos molda, Ele nos torna mais maduros e perseverantes. A provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós vimos isso nos primeiros versículos. E Deus, nesta carta, revela a nós, por meio de Tiago, né? Já mencionei isso, irmão de Jesus, o seu objetivo através dessa carta. O que é que Deus deseja que a igreja experimente? E Tiago, mesmo no capítulo 1, diz que a perseverança deve ter ação completa. Aí o objetivo vem logo em seguida, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Este é o objetivo de Deus para nós. Esta é a intenção, é o propósito de Deus para a igreja. Esta carta, ela foi escrita com este propósito, o propósito de que a igreja seja perfeita e em nada deficiente. Claro que eu mencionei que isto é uma jornada, nós estamos a caminho da perfeição.
Enquanto estivermos neste mundo, nós ainda estaremos aquém desta perfeição. Só quando o Senhor voltar, Ele vai nos transformar e nos condicionar à habitação celestial como seres perfeitos. Mas nós andamos progressivamente em um ato de santificação, como processo da parte da salvação que Deus projetou para nós. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Essa é uma carta geral, ou seja, escrita para ajudar a igreja a enfrentar os problemas que surgiu no meio dela, os problemas que cometeram. A igreja passou por dificuldades, passou por provas, por lutas. Ela estava enfrentando tanto as provas, quanto também sendo tentada a viver uma vida de pecado. A igreja estava também experimentando a presença de ricos que estavam subjugando os mais pobres. Já mencionei também anteriormente a vocês que não há problema na riqueza, mas você usar a riqueza para se sobrepor sobre os outros, isso é pecado. Colocar na riqueza a sua confiança é pecado. Nós temos que sempre voltar para o Senhor e colocar única e exclusivamente a nossa confiança nele. O outro problema que estava existindo dentro da igreja é que muitas pessoas estavam buscando liderança, mas mais por causa da posição do que da função que a liderança exigia de cada um. Ou seja, havia uma busca por poder e por posição de liderança. O problema é que a maioria deles que estavam buscando posições dentro da igreja não controlavam sequer a própria língua, quanto mais liderar dentro da igreja do Senhor. E Tiago corrige isso dentro da igreja. Outros estavam falhando porque pregavam uma doutrina centrada nas Escrituras, uma lei que devia ser obedecida, um evangelho que devia ser crido, mas eles não estavam vivendo coerentemente com as verdades que eles estavam pregando. Ou seja, havia um distanciamento entre a pregação e a prática, e a vida prática daqueles que estavam anunciando o evangelho. Muitos estavam também abandonando o Senhor, se afastando da presença do Senhor, se tornando apóstatas, e consequentemente estava havendo dentro da igreja divisões, contendas, e isto foi corrigido por Tiago. A razão por que estas coisas estavam acontecendo dentro da igreja é porque havia naquela igreja crentes imaturos. E o propósito da carta de Tiago é produzir amadurecimento aos crentes. Tiago tem isso em mente, tem isso como propósito, a maturidade cristã. Olha, queridos, nós precisamos viver acima da média no que diz respeito às declarações de fé que nós ouvimos no meio cristão de hoje em dia. Hoje é muito fácil dizer que é cristão, mas exige-se que não apenas nós digamos que somos cristãos, mas que nós vivamos uma vida na prática coerente com aquilo que nós estamos dizendo ser. Você é de Jesus, você é cristão, você é servo do Senhor, você creu em Cristo para a sua salvação, você reconhece que foi trazido à família de Deus, você é o povo de Deus, você é o servo do Senhor. A ideia é: viva coerentemente com os ensinos do Senhor. Viva coerentemente com a palavra de Deus. Não seja a sua declaração desmentida pela sua vida, mas seja ela confirmada pela sua vida. Que a sua declaração de fé, ela seja percebida através da sua vida prática vivida no dia a dia. Se as provas objetivam nos aperfeiçoar, nos moldar, as tentações têm o propósito de nos destruir, enfraquecer a nossa fé e nos afastar de Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com as tentações. As tentações é um teste à nossa fidelidade ao Senhor. Todos nós somos tentados. E eu quero considerar algumas verdades sobre a tentação, o teste à fidelidade. A primeira coisa, Deus nos prova, mas nunca nos tenta. Deus nos prova, mas nunca nos tenta.
Não é isso que diz o verso de número 13? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus odeia o mal e nunca nos convida a pecar. E a tentação é um convite ao pecado. Ela vem dos nossos próprios desejos. Existem 3 fontes principais da tentação: a nossa própria natureza, os desejos da nossa mente, ou talvez do nosso coração, porque temos um coração corrupto, não é isso que a Bíblia nos ensina? E às vezes temos que tomar o cuidado quando dizemos assim: estou sentindo no meu coração que eu devo fazer isso. Nem sempre aquilo que nós sentimos no coração é legítimo. Nem sempre o que sentimos no coração é correto. Nós precisamos avaliar o nosso coração, trazê-lo à luz da palavra de Deus, para que seja avaliados os nossos pensamentos e as nossas intenções, se são elas legítimas. Nossa natureza nos convida a pecar diante das circunstâncias, das situações da vida, por uma razão simples, queridos: nós somos imperfeitos. Somos seres pecadores, e nós temos que analisar se o que nós fazemos está coerente com a palavra de Deus. Não apenas somos tentados por nós mesmos, pela nossa natureza, mas há uma tentação também externa, ou seja, o próprio mundo, ou talvez sugestões de outras pessoas ou de ímpios, podem ser sugestões que são instrumentos para nos levar a pecar contra o Senhor, sendo eles também tentações. Há uma pressão a fazer o que é errado. O mundo pressiona as pessoas a fazerem as coisas concernente ao que a sua mente e o seu coração pede. Em outras palavras, que você dirija a história da sua vida, que você escreva a história da sua vida. Faça o que você estiver sentindo no coração. Faça o que lhe faz sentir bem. Isto é tentação. E o mundo nos sugere isso. O mundo nos sugere a não darmos satisfação a ninguém, a vivermos uma vida individualizada, a vivermos uma vida segundo a direção da nossa própria mente ou as sugestões do próprio mundo. Não apenas a nossa natureza, quanto também o mundo, mas o diabo diretamente nos tenta, levando-nos, com o propósito de nos destruir, leva-nos ao pecado. Lembra que ele tentou Adão e Eva, e o que aconteceu com eles? Caíram, pecaram contra o Senhor. Muitas vezes a provação e a tentação vêm juntas, mas a provação é a circunstância difícil, enquanto que a tentação é um convite ao pecado. Temos que tomar o cuidado no momento da provação, mas nós precisamos rejeitar as tentações, porque elas não têm propósitos positivos para a nossa vida. Por isso, ter de escolher entre pecar e perder o emprego pode ser uma provação, mas o apelo para pecar, isto sim, é uma tentação. Já observou, diante de circunstâncias que talvez você se encontre em dúvida se deve ou não fazer, alguém chega perto de você e diz assim: faça, bobo, todo mundo faz. Isso é comum. Ninguém vai cobrar de você. Ninguém vai correr atrás de você. Ninguém vai ver o que você está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez os homens podem nem descobrir ou saber do que nós fazemos, mas há um Deus cujos olhos estão atentos sobre tudo e sobre todos em todo o tempo. E nós temos que tomar o cuidado para não pecarmos. Vocês lembram que Jesus foi tentado no deserto e o diabo lhe ofereceu o governo dos povos do mundo se ele se curvasse e o adorasse? A oferta era apelativa. Jesus poderia dominar sobre o mundo inteiro sem luta e sem disputa. Era tão fácil, era só se curvar diante de Satanás. Mas para isso teria que trair o Pai que o enviou. Precisava negar a missão
para a qual ele foi enviado. Jesus resistiu à tentação com a palavra e escolheu alcançar o mundo de uma maneira diferente. Escolheu alcançar o mundo obedecendo ao Pai e morrendo na cruz do Calvário. Você busca o caminho mais fácil, ainda que seja errado, ilegítimo, pecaminoso, ou você procura viver pela fé segundo o que a palavra de Deus lhe ensina? Se nós queremos ser crentes que de fato têm um distintivo, uma identidade a ser compartilhada, comunicada, para que outros vejam em nós o Senhor e glorifiquem a Deus, vive de maneira mais amadurecida, cristãos mais firmes, que sabem muito bem quais são as consequências das suas decisões, avaliando-as segundo a palavra de Deus. Deus é santo, queridos, e quando Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, ele afirma a pureza de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus, e nele não há sombra nem variação de mudança. Ele é em todo tempo completamente santo, completamente justo e completamente puro. Deus não tenta ninguém, ainda que permita que nós passemos por circunstâncias, ou talvez até mesmo por tentações, mas de Deus não é a fonte da tentação. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque Deus não tenta ninguém, então não podemos culpar a Deus diante das tentações. Ele nos prova, mas Ele não nos tenta, porque o objetivo de Deus para nós, Ele é positivo e Ele quer o nosso bem. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, com base nesse texto, é que a tentação é uma realidade que não pode ser ignorada. Não podemos subestimar a tentação. Ela existe. Em todo tempo somos tentados. Olha só o que diz o verso 14 e o verso 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não é este o objetivo da tentação? Destruir você, tirar você da presença do Senhor, e viver longe do Senhor é caminhar num caminho de morte. De morte. No Novo Testamento, a palavra, tanto para a provação quanto para a tentação, ela é a mesma, mas no seu contexto, ela apresenta significados diferentes. Pode ser um teste, uma prova, pode ser uma experiência difícil que você está vivendo, como pode ser uma tentação especificamente. Em grego é peirasmon, o nome da palavra. Se você gosta aí de grego e quer saber qual é a palavra para tentação ou provação no Novo Testamento. Tanto na provação quanto na tentação, nós somos testados para fazermos escolhas. E as nossas escolhas vão mostrar se nós estamos permanecendo firmes na nossa fé diante das provações, ou se estamos mantendo a nossa fidelidade a Deus diante das tentações. Se é ao Senhor que você está servindo, a Ele você deve a sua fidelidade. A Ele você deve uma vida de serviço e obediência. Na natureza, meus irmãos, humana, ou a nossa natureza humana, nos convida a pecar diante de algumas situações, porque a gente é imperfeito. Ela é um convite a pecar. E normalmente as tentações apelam para as coisas que atraem tanto os nossos olhos quanto a nossa carne. Aí a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne leva você a se vislumbrar, a ficar impressionado com as coisas que são colocadas diante de você. Aí você diz, olha, não é que isto é bom? E aparentemente é bom, ou talvez no momento em que se está cedendo à tentação, ou praticando aquilo que a tentação sugere é bom, mas dá em caminho de morte. O resultado, as consequências, o que vem depois disso, são consequências que não podem ser medidas de tão grande a sua intensidade. A tentação existe, nós não podemos culpar a Deus pelas tentações, mas nós conhecemos a realidade das tentações.
Precisamos cuidar para não nos deixarmos seduzir por elas. Não é fácil, mas temos que nos esforçar para não nos deixarmos ceder às tentações. Nós não podemos dizer sim às tentações. Temos que dizer não a todas elas, mesmo que seja difícil. Precisamos viver conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá o fruto do Espírito, e essas coisas nos ajudam a controlar as pressões que vêm diante de nós de maneira sábia e também de maneira obediente ao Senhor. Temos que buscar no Senhor a força. Na bondade do Senhor e na graça do nosso Deus, nós temos que nos fortalecer para então nós enfrentarmos as tentações. Claro que podem ser diferentes as áreas mais evidentes na nossa vida em que somos tentados. Um pode ser tentado em uma área mais intensamente do que outro é tentado em outra área, mas todos nós indiscriminadamente somos tentados. Consequentemente, todos nós precisamos depender de Deus. Nos esforçar para viver uma vida de santidade diante do Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor, fazer as coisas intencionalmente e não esperar que o seu coração esteja pedindo isso, mas entender que é uma direção de Deus. Seja a oração, seja a busca do Senhor, a leitura da Tua Palavra. Eu não vou fazer porque estou sentindo que quero fazer. Não, eu vou fazer porque é uma necessidade. Este é o meio que Deus coloca diante de mim para eu me fortalecer. É claro que quanto mais eu faço, mais eu vou me familiarizando e eu vou mais me envolvendo com aquilo que eu faço. E então Deus vai mudando os desejos do nosso coração para as coisas que são corretas, verdadeiras, positivas e são espirituais na nossa vida. Olha, queridos, se a tentação nos leva a pecar, nos leva a errar o alvo, a desobedecer a Deus, o caminho da desobediência é morte. E estes versos que nós lemos apresentam uma sequência gradativa e também perigosa diante das tentações. Somos tentados pela cobiça, somos enganados, geramos o pecado e depois vem a morte. Não é isso que o verso 15 nos diz? A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado é amadurecido na sua mente e no seu coração. Não é uma coisa que vem, pecou. Pode até acontecer talvez um descuido, mas primeiro vem a tentação. Você não cuida, não rejeita, não foge da tentação, ela vai alcançando espaço, ela te engana, te seduz. Lembra que foi assim com Eva? O diabo veio, sugeriu, disse o que Deus disse, mas disse para a mulher, mas não, certamente que não será assim. E ela entrou em dúvida, ficou enganada. E então ela cedeu à tentação, comeu do fruto, consequentemente desobedeceu, e a desobediência gerou morte. É assim conosco, queridos. Nós sabemos o caminho da verdade, mas mesmo conhecendo a verdade, nós preferimos ceder às tentações e viver na prática do pecado. Se somos tentados, nós precisamos rejeitar a tentação. Tentação é conduzir alguém a pecar contra o Senhor, e claro, para o mal ou para a destruição de quem cede à tentação. A tentação diz assim, você quer pecar? Você precisa pecar? Não tem problema, vá pecar. E olha que as mentes cauterizadas, que não se importa mais com a verdade ou com os mandamentos do Senhor, chega a uma conclusão seguinte: não é que é verdade? Não vai ter problema nenhum. Então eu vou pecar. É importante, meus irmãos, perseverar nas provações para não cairmos em tentações diante das lutas que nós enfrentamos.
Existem algumas lutas que são provações, que se não tivermos o cuidado, nos leva às tentações. Vou dar o exemplo de algumas delas. A luta financeira, o que ela pode gerar em nós? Desconfiança de Deus. Passar pelo problema, a provação da luta financeira é um pecado? Não. Mas desconfiar de Deus, você como servo do Senhor, alguém que ama o Senhor, isso é pecado. Outro exemplo, o estresse pode nos levar a sermos individualistas. Estou estressado, não quero conviver com ninguém, me deixa sozinho na minha própria vida, deixa que eu vou tomar conta disso sozinho. E a proposta da igreja é viver uma vida com auxílios mútuos. Deus concede a você, a mim, todos nós somos capacitados para auxiliarmos uns aos outros, diante das suas lutas e das suas provações. A enfermidade pode nos levar a duvidar do amor de Deus. Quantas vezes eu ouvi ou li de pessoas dizendo, Deus é tão bom, por que me deixa passar por essas coisas? Há uma dúvida, você passar pela enfermidade é pecado? Obviamente que não, mas duvidar de Deus sim. Nós acabamos de ler nas Escrituras que de Deus vem toda dádiva, Ele é o doador de tudo que nós precisamos, de toda dádiva, de toda bênção que nós recebemos. Muitas pessoas passam por momentos de dor, de dificuldades, e muitas vezes a dor pode levar as pessoas a rejeitarem a comunhão. É pecado passar pela dor? Não, isso pode ser uma provação que muitos de nós podem passar por ela. Mas rejeitar o relacionamento, a comunhão mútua, o envolvimento uns com os outros, como povo de Deus, como família de Deus, isso é pecado. A tentação é como uma isca em um anzol escondido. Talvez os que gostam de pescar sabem muito bem, quando lançam um anzol na água, uma coisa que não pode ficar aparecendo à mostra, é a isca, é o anzol. A isca está lá bonita, fresca, talvez até um lambarizinho vivo se mexendo ali, olha, apetitoso, e vem lá o peixe e a bocanha, o lambari, e ele é fisgado pelo anzol. Quando abocanhado, ele é arrastado para longe. E assim age a tentação, queridos. Age nos desejos, seduz, leva ao pecado e, por fim, mata. A provação e a tentação precisam ser experiências que devem ser observadas e tomadas muito cuidado. Nas provações, para nós não cedermos às tentações, nas tentações, para nós rejeitarmos cada uma delas e não cedermos a elas. Lembra de Abraão, alguém que foi provado pelo Senhor, foi tentado a desobedecer a Deus quando Deus o pediu para sacrificar Isaque. Mas, com certeza, Abraão preferiu obedecer. Ainda que fosse difícil, certamente, talvez a sua mente ou sugestão de outros, olha, não faça isso, imagina se Deus iria pedir uma coisa dessa para você, mas ele sabia muito bem quem era Deus, era amigo de Deus, conhecia Deus, estava pronto a obedecer a Deus. Nós temos que escolher entre pecar ou nos mantermos fiéis ao Senhor. As duas escolhas nos levarão para caminhos diferentes. Se nós decidimos escolher obedecer a Deus, a palavra de Deus, a nossa vida será uma. Se nós escolhermos caminhar em direção ao pecado, viver em pecado, ceder à tentação, a nossa vida será outra. Nós precisamos tomar decisões importantes, porque a decisão é individual. Ninguém decide por você. Uma das coisas na experiência de aconselhamento cristão, o que eu não posso fazer por ninguém, é tomar a decisão por elas. Posso sugerir, orientar, mostrar o caminho, apresentar o que as Escrituras nos ensinam, dizer quais serão as consequências de uma ou de outra decisão, mas a decisão é individual, é você quem escolhe. É você quem toma a iniciativa de obedecer ou de ser infiel. Deus está
desejando, queridos, e nós conhecemos isso por meio da palavra, reservar um povo fiel ao Senhor. Hoje o Lucas mencionou aqui, o que Deus quer de nós é temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós estamos demonstrando que isto é evidências da sabedoria que Deus nos dá, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Muitos são tentados a buscarem refúgio nas drogas, e a gente sabe qual é o fim que eles encontram. São tentados a buscarem refúgio na bebida, e sabem qual é o fim em que eles se encontram. Muitos são tentados a buscarem confiança no poder, na fama e na riqueza, e nós conhecemos o fim deles. Provérbios capítulo 14, verso 13 nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O que você está decidido a fazer com a sua vida, queridos? Obedecer ou ceder às tentações? É você quem decide. E a sua decisão vai conduzir a sua vida para uma direção. Eu quero, em terceiro lugar, destacar: considere a bondade de Deus. Ao ser tentado, não fique vislumbrado ou impressionado com as tentações, mas se impressione com a bondade de Deus, porque isto vai dar a você razões de sobra para jamais querer viver ou ceder às tentações. Olha o que diz o versículo 17 de Tiago, capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É claro que os leitores aqui de Tiago corriam o risco de se enganarem ou pensarem que poderia alcançar outros benefícios a despeito da bondade de Deus, ou das coisas que Deus lhes dava. Com especial referência às provações e às tentações que eles estavam experimentando, eles estavam correndo o risco de dizer: não é suficiente viver uma vida para Deus, eu quero outras coisas. A bondade de Deus é demonstrada nas dádivas que Ele concede. Não é isso que o verso diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que você puder descrever, ou imaginar, ou citar, ou conhecer como algo belo e bom que existe neste mundo, sabe qual é a fonte dessas coisas? Deus. Deus. Tudo que é excelente, tudo que é bom, em qualquer momento e em qualquer situação, procedem de Deus. Veja o universo criado. Quem não se encanta com o universo? Quem já foi em Cabo Canaveral e lá na estação espacial, não na estação espacial, mas no local onde lança o foguete lá, tem alguns vídeos ou tem alguns filmes que eles passam, que coisa extraordinária. Mostram foto das galáxias, as estrelas, os bilhões, trilhões de estrelas que existem, e a gente se encanta com aquilo. E as coisas no seu lugar, os astros, você vê o sol, a lua tem o seu lugar, o sol se põe e o sol nasce de acordo com a ordem que Deus estabeleceu, e nada muda, nada muda. A gente vê a beleza dos nossos corpos, a criação. A Bíblia diz que somos de forma assombrosamente maravilhosa. Deus nos formou, Salmo 139. Você é formado de uma maneira especial, você é belo, queridos. O problema é que a gente avalia a beleza segundo o padrão que a gente estabelece para nós, mas todo mundo é uma obra-prima de Deus. É Deus quem te criou. Bondade de Deus. Só o fato de você existir já é um milagre, é uma bênção, e não tem ninguém igual a você. Tente achar uma impressão digital igual à sua. Tente achar uma íris dos olhos igual à sua. Sabe quando que você vai encontrar? Nunca. Que coisa extraordinária. Veja os cientistas falando sobre a complexidade do corpo humano.
a complexidade de pesquisa do DNA humano. Deus é extraordinário, Deus é bondoso. Não apenas as coisas que Ele criou, quanto as coisas que Ele dá, são extraordinariamente belos, extraordinários, abençoadores para a nossa vida. Tudo que nós recebemos de Deus, toda dádiva que nós recebemos procede de Deus. É expressão de graça. A nossa santidade, a nossa felicidade, seja aqui ou seja no porvir, são bênçãos graciosas de Deus para a nossa vida. Nós, às vezes, queremos restringir o nosso prazer ou a nossa alegria com as coisas desta vida. É muito pouco para a grandiosidade das coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E aí você diz, mas as experiências são difíceis, pastor, as provas são intensas. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos, meus irmãos, entender que somos abençoados por Deus de maneira especial. Eu quero destacar, para encerrar como último ponto, a maior das bênçãos que nós podemos receber. Nós já aprendemos que Deus pode nos provar, nos testar, mas nunca nos tentar. E a Bíblia é muito clara, que às vezes Deus prova o seu povo, testa a sua fé, prova a sua fé, como fez com Abraão, pedindo para oferecer o seu filho Isaque. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quanto mais provados, mais somos aperfeiçoados, moldados e amadurecidos. Converse com pessoas que passaram por duras provas e venceram, e não cederam às tentações que vieram nos momentos das provas. Como eles se encontram hoje? Mais fortalecidos, mais maduros, mais conscientes da vida cristã, mais responsáveis com a vida que Deus lhe deu. Nós precisamos sempre voltar os olhos para a bondade de Deus, porque isso nos completa. As coisas que Cristo nos dá nos satisfaz. A pessoa de Cristo em nós é absolutamente suficiente para suprir tudo que nós precisamos. Tudo, absolutamente tudo. Eu quero destacar em último lugar. Considere a nova natureza que Deus lhe deu. Olha o verso de número 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Qual é a palavra da verdade aí? Se fomos trazidos pela palavra da verdade, você acha que é possível que uma pessoa seja salva além do Evangelho? Esta é a maior bênção que alguém pode receber, ouvir o Evangelho, conhecer a Jesus e experimentar o prazer da salvação, da redenção, do novo nascimento. Tiago está mostrando à igreja, para quem ele escreveu, que Deus é bom, Deus nos salvou, Deus nos dá coisas boas. E aqui ele apresenta o dom da transformação, da salvação, da regeneração, a obra do Espírito Santo dentro de nós, fazendo de nós novas criaturas, novas pessoas. Olha para a sua vida, olha quem você era e olha quem você é hoje, meu amado. Que bênção! Que dádiva especial! Nós temos o costume de buscar muito as bênçãos materiais, não é? Eu quero estar mais perto de Deus porque estou precisando tanto de resolver esse problema da minha vida. Estou precisando tanto de adquirir este bem. Estou precisando tanto de ver isso ou ver aquilo acontecer na minha vida ou na minha família. Não é errado você buscar o Senhor para essas coisas. Mas você não pode esquecer a maior dádiva que Deus lhe deu e ser agradecido por ela. Agradecido pelo dom da salvação, pela regeneração, pela transformação que Deus lhe deu. Olha o que diz Romanos 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.
Todas as coisas. Lembra quando os discípulos perguntaram a Jesus, com que nos vestiremos, o que beberemos, o que comeremos? E o Senhor ensinou a eles, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Aí o texto diz assim, e tudo que você quiser vai acontecer. Não, o texto diz assim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Não era vestimenta, comida e bebida que eles estavam perguntando? Olha, seja fiel ao Senhor e Deus não deixará faltar na sua vida, no seu lar, na sua família, a provisão de cada dia. Amém, igreja? Amém. E não é bom demais o nosso Deus? Deus é bom o tempo todo. E aí nós ficamos cedendo às tentações, achando que elas são melhores do que essas coisas que Deus nos dá. Não são. Quando nós olhamos as bênçãos de Deus, sabe para onde que elas nos conduzem? Para a vida eterna. Quando olhamos para as tentações, sabe para onde elas nos conduzem? Para o pecado que gera morte. Não culpe Deus pelas tentações, pois o que vem dele é só coisa boa e para o nosso bem. Deus nos gerou por sua própria vontade. Olha que o texto diz assim, pois segundo o seu querer. Ou seja, a origem do novo nascimento é divina, é divino, é gracioso. É Deus manifestando a sua vontade em nos salvar. E Tiago está de acordo com tudo que o Novo Testamento ensina sobre salvação. Não é a vontade humana, mas é a vontade divina que produz na sua vida a salvação, querido. É Deus nos conduzindo a responder ao evangelho que ouvimos de maneira positiva. Eu ouvi e agora eu creio. Esta é a mensagem do evangelho. E João deixa isso claro, quando diz que a salvação não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A sua salvação é uma vontade divina. Você é salvo porque Deus quis salvar você. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 9, verso 16. Então não depende da vontade humana ou do esforço, mas de Deus que tem misericórdia. E isso tudo é graça. Graça de Deus sobre a nossa vida. Não é mérito próprio. Deus nos dá isso como um presente da sua própria vontade. Deus nos gerou por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, a palavra do evangelho proclamado. A palavra da verdade é a salvação anunciada para que todos que ouvirem esta palavra experimentem o dom da salvação. Efésios 1, verso 13, Paulo diz que esses crentes foram selados com o Espírito Santo quando ouviram a palavra da verdade. Ele até explica o que quer dizer com palavra da verdade, chamando-a de o evangelho da salvação. A salvação vem quando uma pessoa ouve a mensagem sobre Jesus e responde a ela com fé e arrependimento. O propósito disso, do novo
precisa ser rejeitá-la. E fugindo delas, Deus sempre nos dá uma forma de escapar das tentações. Sempre, sempre. Resistir à tentação pode ser difícil. Mas uma coisa que não podemos nos esquecer: o Senhor está conosco para nos ajudar. Nem sempre fazemos o que é certo, cedendo às tentações, ou nunca, melhor dizendo, faremos o que é certo, cedendo às tentações. Mas se porventura nós cairmos, peça perdão ao Senhor. Deus é rico em perdoar. Deus não rejeita um coração contrito. Resista às tentações, e se porventura você tenha caído em alguma delas, peça perdão, diga: Senhor, me traga de volta. Faça-me caminhar no caminho da verdade e me lembrar das coisas boas que procedem do Senhor e a me contentar com elas. O que você vai fazer da sua vida, meu querido, diante das pressões, das tentações? Vencer as tentações requer esforço, tempo, dedicação, mas há uma recompensa, e o Senhor está com você para te ajudar em todo o tempo. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular. O único motivo pelo qual o celular é autorizado a ser ligado aqui na hora do culto é para ler a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é fiel, e Ele não deixará que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar, além das nossas forças. Mas junto com a tentação, Ele proverá livramento, proverá saída, proverá refúgio para você, a fim de que você possa suportar. Amém, queridos? Deus é contigo. Diga não às tentações e diga sim para o Senhor e para a sua palavra, em nome de Jesus.